tanto que aprender contigo, sempre parecer e deixar as coisas velhas pra trás. O tempo nunca vai parar, a vida passa e temos que andar. Me ensina a descansar em ti. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a vocês, queridos amigos e irmãos. Nós estamos iniciando mais um programa Conversa Teológica. Estamos falando diretamente da Capela Irma Estevanato, que fica na igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Nossa igreja está situada na Avenida Ultramarino 616, no bairro do Lausanne Paulista. Nós somos liderados pelo pastor Joel Estevanato e sua esposa Leonor. E se você deseja ouvir a palavra do Senhor, especialmente naquilo que se refere a valores da vida cristã, durante este ano inteiro, está sendo ministrado nos cultos da igreja sempre um aspecto do valor cristão e da vida cristã. Nosso culto principal é aos domingos, às 9 horas da manhã ou às 19 horas, às 10 horas da manhã, refazendo, de manhã é 10 horas da manhã
e à noite, às 19 horas, nós temos essa mensagem dos valores da vida cristã. Se você quiser participar conosco, será um prazer recebê-lo. Nós estamos na nossa conversa teológica hoje para tratar do assunto uma grande confusão e a igreja. Ou seja, não é uma grande confusão na igreja, mas uma grande confusão no mundo e a igreja do Senhor. Como a igreja do Senhor se sai ou se sobressai em meio a tudo isto. Mas para falar desse assunto, nós vamos orar agora e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos capacite, que nos oriente, para que nós possamos transmitir algo que edifique as nossas vidas em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor, pela família, pelo trabalho, te agradecemos, Senhor, pela saúde, pela disposição, Senhor, que tem nos dado e, acima de todas as coisas, pela salvação em Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que Tu tens preservado, Senhor, e sempre hás de preservar enquanto houver humanidade na terra, para que nós, por meio dela, sejamos instruídos quanto à salvação e quanto à conduta que é agradável a Ti. Que possamos ter um programa, Senhor Deus, que apresente a Ti como Senhor e Criador da nossa vida e apresente a Tua palavra como um caminho para os nossos pés. Nos ajuda, nos orienta, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, tratando do tema uma grande confusão e a igreja. Nós temos visto muita coisa nesses dias que tem invadido as redes sociais e parece, para mim, a figura que eu achei para referir-me a isso é um tiroteio. Vem e vai tiro de tudo que é lado e para tudo que é lugar, na forma de frases, de vídeos, de questionamentos. Você sabia, você viu isso, você sabe o que está acontecendo e agora como vai ser, e diante disso, e também muita ministração dizendo-se cristã, de forma que as pessoas que param para ouvir essa enxurrada de informações acaba mais desorientada que orientada. E é preciso ter muita sabedoria, ter um filtro muito bom, muito afinado, para que possamos receber aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que orienta a nossa caminhada e afastar, nos separar daquilo que só trará desconforto, angústia, ansiedade ou confusão à nossa mente. Parece-me que o objetivo principal de tanta informação de determinadas partes é a confusão lançada no meio da sociedade, para que a sociedade não saiba mesmo, propositadamente não saiba para onde deva se dirigir, e aí perde a conexão com aquilo que a orientaria. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Nós partimos do ponto que o grande adversário de nossas almas, Satanás, ele quer subjugar o ser humano espiritualmente. Ele sempre quis, desde a criação do ser humano, Satanás intervém procurando subjugar o ser humano, procurando desligar esse ser humano de Deus e impor o seu domínio, a sua orientação espiritual sobre os seres humanos. E é por isso que eu quero te mostrar já numa primeira figura o posicionamento de Satanás no Jardim do Éden. Eu vou colocar ali na tela para que nós possamos, aliás, em primeiro lugar, isso que eu acabei de dizer, Satanás quer subjugar o ser humano espiritualmente. Ele quer dominação sobre as decisões humanas, ele quer recebimento de culto, ele quer ser aquele que investe na humanidade para tirar toda a beleza da criação divina. Ele trabalha dessa forma, pessoalmente ou através dos seus anjos,
trazendo desinformação, trazendo questionamento, trazendo dúvida espiritual e propondo uma dominação satânica sobre o ser humano. Mas ele também usa o ser humano para trabalhar de uma outra forma. Por isso, Satanás, em segundo lugar, quer usar os seus servos para subjugar as nações política e socialmente. Eu coloquei aí também isso para que você lendo fixe melhor na sua cabeça. Se você quiser ver novamente esse vídeo, vai assentar bem na sua cabeça. Então, as duas coisas são verdades no mundo espiritual. Primeira, nós temos um adversário das nossas almas, alguém que está interessado em fazer perecer a humanidade, e ele deseja duas coisas. A primeira coisa, ele deseja subjugar a humanidade espiritualmente. Ele intervém diretamente ou através dos demônios, dos espíritos maléficos, para subjugar o ser humano, para desinformá-lo, para trazer confusão na sua mente. Em segundo lugar, ele se assenhoreia, ele se apossa de dominadores da humanidade, daqueles que estão no comando das nações, e através deles e através dos canais jurídicos, agora nos últimos anos, nas últimas décadas, ele vai impondo leis que a cada vez mais cerceiam, obstruem a verdade cristã, a verdade da palavra de Deus, e cada vez mais liberam o ser humano para dar ênfase a todos os seus desejos, desejos esses que são errôneos, que são desequilibrados e que vão causar sérios danos à consciência humana, fazendo assim com que o ser humano sem consciência se torne presa fácil de todo tipo de depravação. E Satanás trabalha nessas duas áreas, mas nunca trabalhou tanto como tem trabalhado nesta última geração, neste tempo que nós vivemos. De forma que eu vou explanar, estou começando a explanar, na verdade, sobre confusão, e você vai ter aí o que refletir, vai ter aí o que analisar para ver se eu estou trabalhando dentro das premissas certas, se a orientação que eu estou passando tem validade dentro das Escrituras. Agora sim, quero mostrar para você o que Satanás fez no Éden, na primeira conversa que ele teve com o ser humano, que foi Eva, segundo a narrativa bíblica, no capítulo 3, no verso 1, a palavra de Deus apresenta Satanás tentando um relacionamento com Eva. E aí ele vai fazer três coisas que eu quero colocar na tela agora para você. O objetivo dele ao falar é implantar essas três coisas para ter a sua dominação sobre o ser humano. Então ele investe, primeiro, desmentindo as Escrituras. Aqui no começo, antes das Escrituras, desmentindo a palavra de Deus. E aí eu quero fazer um parênteses, quero sair desse quadro, voltar aqui com você. O que são as Escrituras? São a impressão, primeiro manual, depois gráfica, o registro, primeiro manual, depois gráfico, daquilo que é a vontade de Deus para o seu povo, daquilo que o Espírito Santo concedeu a homens escolhidos para registrar e permanecer durante toda a história da humanidade como orientadora do seu povo. A esse registro nós chamamos de Escritura, Escrituras, oráculos de Deus, Bíblia e Palavra de Deus, por exemplo. Há várias formas de chamá-lo, mas essas são as formas principais. Só que a expressão Palavra de Deus, ela se subdivide, claro, em dois aspectos. Antes da Escritura estar estabelecida, era a palavra mesmo, a vocalização de Deus para com o ser humano, as ordens que ele deu ao primeiro casal no Jardim do Éden. Essa era a palavra de Deus. E depois essa palavra veio a ser registrada e uma e outra coisa tem o mesmo significado. Tanto aquilo que Deus ministrou e ainda ministra hoje através do Espírito Santo em nossa vida, quanto aquilo que ele mandou que fosse escrito. E essa palavra escrita é
a palavra fundamental para direcionamento da nossa vida. Aquilo que se diz que Deus falou, que o Espírito Santo falou, tem que passar pela confirmação do que Deus mandou ficar registrado, porque a palavra escrita é o fundamento da fé cristã. E aí Satanás quer, em primeiro lugar, desmentir, dizer que não era assim, que não é bem assim, que está ultrapassado, que tem que ser feita uma nova versão, que a tradução não foi boa, que aquela palavra não queria dizer isso, ou que aquela palavra não se dirigiu àquelas pessoas. Em resumo, desmentir a palavra de Deus. Vamos ver a segunda intenção de Satanás? A primeira é desmentir, a segunda é diminuir, fazer pouco caso. É quando a chamada, a invocada ciência, que na verdade não é a verdadeira ciência, é a falsa ciência, se levanta contra a palavra de Deus, tentando diminuí-la, tentando desprezar sua veracidade. Não é bem assim. A Bíblia é um livro de mitos, de tradições antigas, ultrapassadas, rudes, grotescas. Então, Satanás, ele insufla pessoas, ele usa pessoas para minimizar, através da zombaria, através da diminuição, da brincadeira, do gracejo, da piada, para tornar a palavra de Deus e aquele que a segue uma pessoa digna de dó, digna de comiseração, de desprezo, porque ela não bate bem da cabeça, ela quer falar de umas coisas que não têm amparo científico, e Satanás usa muito isso, e há muitos teólogos que trabalham na área científica para desmentir esta ideia e para provar que a palavra de Deus, ela não apenas está completamente embasada na ciência, como o contrário é o que é o mais verdadeiro. A ciência depende da palavra de Deus, muitas vezes, para ter um start, para ter um início nas suas avaliações. Em terceiro lugar, Satanás tenta substituir a palavra de Deus. E esse aspecto vai aparecer mais nessa nossa geração também. Os três aspectos aparecem, mas esse terceiro vai aparecer mais agora. E o que é substituindo a palavra de Deus? É atacando de dentro para fora, é tomando o púlpito e usando o púlpito para pregar o que não é a palavra. Ou seja, trazer mensagens que teriam cunho motivacional, que teriam cunho de autoajuda, que teriam cunho egocentrista, que teriam cunho psicológico para levantar aquela pessoa que comparece aos cultos, que está abatida, que está aflita, que está vivendo um problema na sua vida, e em vez de receber uma mensagem espiritual que fortaleça o seu íntimo, que ligue o seu íntimo a Deus e dê a ela confiança espiritual, capacitação espiritual para solver esses problemas com atitudes corretas do ponto de vista espiritual. Não, agora esses ministros da palavra, que assim são chamados, sobem ao púlpito ou até descem agora do púlpito e andam pelo meio da igreja e vão fazendo questionamentos, elaborações que são de cunho puramente humano, puramente natural, não existe nada espiritual, nenhum problema profundo do espírito humano é abordado, e a pessoa entra na igreja soprada. Eu gosto muito de uma ministração que eu vi da pastora Tanuri, é Helena, né? Helena Tanuri, ela faz uma figura maravilhosa, gostei ainda mais dela depois dessa figura, é uma serva de Deus, tem ministrado com profundidade a palavra de Deus, e ela faz essa figura. E essas pregações em muitos lugares, paga-se caro, cachês de 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. A pessoa entra na igreja com uma bomba de insuflar, aquela bomba igual a de muitas lojas que existem, que tem aquele boneco, e a Helena Tanuri ela faz exatamente isso. Ela abre os braços, faz o desenho do boneco
Então esses pregadores te enchem de ar e você fica... Aí quando você chega em casa, acaba aquele ar. Aquelas palavras se dissolvem na realidade que você tem que enfrentar. Aí ela mesma faz o bonequinho baixando, sem ar nenhum, sem gás nenhum. Porque essa palavra não tem profundidade. Isso, eu digo sem nenhum medo de estar errado, conscientemente ou inconscientemente, é de indução satânica para que aquelas pessoas que deveriam equilibrar a balança da sociedade, estabelecer padrões e valores aceitáveis a uma nação cristã, deixem de meditar sobre o que diz respeito à espiritualidade e passem a respeitar, a procurar esses cultos em respeito a pregadores motivacionais e dedicam-se a esses pastores, aos vídeos desses pastores, às falas dele, para sentirem-se animadas e precisam dessa animação todo dia, porque essa animação se esvai com muita rapidez. Isso certamente é de indução satânica, porque aquilo que realmente representa algo duradouro na vida de um cristão, que o mantém por um longo período em estado de equilíbrio, em estado de sanidade mental, sem confusão, sem correria, é justamente a ministração pura e simples da palavra de Deus. Da forma mais pura e mais simples e mais clara que possa ser apresentada, mas com profundidade. Não existe ganho nenhum naquele pregador, naquela pregadora que diz, não, eu estou apresentando de uma maneira muito simples o evangelho. Está bem, mas há profundidade espiritual no que você está dizendo? Você está com a Bíblia aberta? Você está falando dela? E isso não acontece. São os 3 recursos de Satanás. Ele diz, em primeiro lugar, ele tenta desqualificar a Bíblia, dizendo, isso é verdade, está escrito mesmo isso na Bíblia. Em segundo lugar, ele desmerece, ele zomba, né? Você é um fanático, você segue um livro ultrapassado. E em terceiro lugar, ele põe pregações que de pregação não tem nada, são simplesmente motivacionais. Pastor, você é contra a palavra motivacional? De maneira nenhuma. Ela só não pode existir no púlpito, porque nós não somos... nossa missão principal num púlpito não é a psicologia, é a teologia. Tratamos no púlpito com a teologia como fundamento. Usamos a psicologia, é muito bem-vinda, usamos a motivação, é muito bem-vinda, mas como um aspecto, como se fosse uma árvore, lá na ponta do galho. A raiz é teologia, é a palavra de Deus, o caule é teologia, é a palavra de Deus, os galhos são teologia, e aqui uma folhinha, outra é uma motivação psicológica, porque sabemos que as pessoas têm necessidade, mas é para isso que existe o aconselhamento, é para isso que existe o grupo pequeno, é para isso que existem as conversas cristãs, para que essa motivação não seja buscada em substituição à pregação da palavra de Deus. E eu quero mostrar para você o que Satanás fez no Éden, partindo desse princípio que ele tem. Lá no Éden, ele disse para Eva assim, Gênesis capítulo 3, verso 1. É assim que Deus disse? É isso mesmo que Deus quer? Um Deus de amor faria isso? São as perguntas que nós temos enfrentado. Um Deus de amor condenaria alguém ao inferno? Um Deus de amor rejeitaria uma oferta porque ela parte de alguém que não tem fé? Mas não é uma oferta, o que vale não é a oferta? A resposta está lá em Gênesis 4, em Caim e Abel. Ele não aceitou. Mas a oferta era boa, era do fruto da terra, do melhor fruto. Pense numa terra que não precisava de agrotóxico. Pense numa terra que não precisava de cuidados maiores, em que os frutos eram gigantescos, saborosos, deliciosos. Caim apresentou o melhor fruto que tinha na terra. Mas não foi por fé, não foi de coração,
Não foi dentro da previsão do Senhor, e o Senhor rejeitou. Não importa se Satanás está dizendo a uma multidão de pessoas que um Deus de amor não faria isso, não faria aquilo. O que Deus fez, faz e fará está previsto na palavra dele. E ele fará desta maneira que ele previu. Não fará de modo diferente. Porque ele manda dizer a Balaão, ele diz a Balaão, escuta, eu não sou homem para que eu minta. Eu não sou filho de homem para me arrepender e voltar atrás. Uma coisa que eu anunciei não faria? Uma coisa que eu predisse não realizaria? Então é com esse Deus que tratamos. E Satanás, com todas as perguntas que ele possa fazer, é isso que Deus disse? É assim que Deus quer? Jesus quer dessa maneira? Foi isso que o seu pastor disse? Isso não está na cabeça do seu pastor? E eu quero deixar claro que nós, pastores, somos simplesmente instrumentos. Nós não temos o direito de dizer, de fazer qualquer análise que fuja de uma defesa bíblica, que possa ser defendido dentro das Escrituras. Nós, pastores, somos tão somente instrumentos. Eu sou uma agulha que costura na mão do Deus que realiza a costura. Eu não sou a linha, eu sou só a agulha. A linha é a palavra de Deus. É ela que vai ficar ali. É ela que vai consertar a falha na roupa. É ela que vai fazer o serviço. Eu sou só a agulha. Eu só vou introduzir essa palavra na sua consciência. Vou pregar essa palavra. É Deus quem vai trazer a cura. É a palavra quem vai fazer o conserto no tecido. Eu sou só um instrumento. Então, nada em mim me qualifica a fazer ou falar qualquer coisa num púlpito que não esteja rigorosamente apoiado na palavra de Deus. Senão, eu não darei lugar ao Espírito Santo para que faça a mudança profunda na vida de quem precisa ser feito. Então, quando Satanás diz, é isso que Deus disse, a nossa resposta cristã deve ser, é isso que ele disse, é isso que está na sua palavra, é isso que vai ser. Mas então, pastor, se você pregar dessa maneira, você vai perder multidão de seguidores. Assim, quem está pregando palavra motivacional tem 2 milhões de seguidores. Eu não estou ocupado em numerar multidão de seguidores. Eu estou ocupado em ser uma agulha. Esse é o meu papel. Quem vai se deixar costurar não é da minha conta. Eu ministro a palavra, eu sou quem lança a semente. Quem vai fazer seu coração de terreno fértil para receber aquela palavra, recebeu. Quem vai fazer o seu coração de beira do caminho, deixar Satanás entrar com questionamento e levar a palavra, é com essa pessoa. Quem vai fazer seu coração de duro, rochoso, pedregulhoso, em que a palavra de Deus não consegue penetrar, porque tudo fica pondo dúvida na palavra de Deus, é a pessoa. Quem, enfim, vai fazer o seu coração com um monte de outras coisas plantadas, que quer receber a palavra de Deus, mas não quer abandonar as outras coisas com que vive. Quer receber a palavra de Deus, mas não quer abandonar as suas festas. Quer receber a palavra de Deus, mas não quer abandonar a sua imoralidade, a sua frouxidão sexual. Quer abraçar a palavra de Deus, mas não quer deixar a falha ética, o engano ético, a mentira no seu trabalho. Não compete a mim lançar a semente. E essa semente tem que ter partido do celeiro das sementes, que é a palavra de Deus. E essa é a nossa resposta para Satanás. É assim que Deus disse? É assim, porque é assim que está na palavra de Deus. Quero lhe dizer que somente esta igreja será reconhecida por Deus no tempo do fim. Porque o que há de heresia, irmãos, eu tenho escutado que Jesus é o arcanjo Gabriel. Uns dizem que é o arcanjo Gabriel, que nem é citado na Bíblia como Gabriel. Outros têm dito que ele é o arcanjo Miguel. Pregadores famosos, de renome.
tem pregado que ele é o arcanjo Miguel. Outra pessoa tem dito que Jesus é a água da vida e ele é o pão da vida. A água pode faltar, mas o pão não vai faltar. Então vivemos um tempo em que Satanás está lançando, através de pessoas bem ou mal intencionadas, mas que não estão assentadas na Escritura, ele está lançando todo tipo de confusão no meio da igreja. Saia desse meio. Vá para a palavra de Deus. Vá para a igreja, ouça o que o pastor prega. Vá para casa, analise na palavra de Deus se o que ele pregou está na palavra de Deus e viva uma vida cristã independente de toda confusão. Nós vamos parar por aqui nesse bloco, desmascarando Satanás e sua tentativa contra a palavra de Deus, e voltaremos com como ele faz usando os seus servos para impedir o trabalho da igreja do Senhor. Até daqui a pouquinho, um grande abraço para você. Já voltamos. Sua glória me fez livre, a sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim, seu amor me alcançou, perdoado estou. Vive em
Sabe uma coisa que todo mundo busca todo dia? Sucesso. Todo mundo quer ser bom naquilo que faz, quer ter um resultado positivo no final da tarde. Todo mundo quer dar certo. Mas o que é sucesso de verdade? Será que é esse sistema de curtidas, de seguidores? Cantar em um estádio, ser famoso, ser lembrado? O mundo cobra muito e enche a nossa cabeça com muita coisa. Eu me desafiei a escrever um pouco do que eu aprendi. E não tem nada a ver com o que dizem lá fora. E aí, família? Bora construir o nosso sucesso juntos? Estamos de volta com a nossa conversa teológica e eu quero já de início lembrar a você que se você deseja fazer uma pergunta, uma observação, por favor, pode fazer agora no transcorrer desse segundo bloco até o início do terceiro bloco, porque nós recebemos já em 2 programas seguidos algumas perguntas que vêm no último momento do programa. E aí não dá para fazer quando ela chega e também fica deslocado para fazer num próximo programa, porque a gente teria que lembrar do assunto anterior e isso não é possível. Então você pode fazer a sua pergunta agora, pode fazer a sua colocação, para que nós possamos, com a sua participação, enriquecer o nosso programa. Nós queremos lembrar que amanhã, pela manhã, 10 horas da manhã, nós vamos ter aquele super programa com o pastor Vanderlei e o pastor Ricardo Andrade. E eu não sei se nós podemos mostrar aí, falando francamente, o tema, a realidade do mundo espiritual. Então, olha aí, estamos trabalhando na mesma linha, graças a Deus. Então, se você quer uma confirmação, o pastor Vanderlei e o pastor Ricardo, eles têm um diálogo sensacional. Eu sei que eu pareço meio suspeito, você vai dizer assim, mas você é pastor do ministério. Não é não, assista, você vai me dar toda a razão. E é um programa que tem enriquecido a vida de muitas pessoas, uma abordagem ampla de muitos assuntos interessantíssimos. Também nós temos amanhã à tarde, às 15 horas, um programa com o missionário Victor, trazendo sempre um assunto interessantíssimo no campo de missões. É o programa Missão Desafio em Ação. Tem sido muito elogiado esse programa, é um programa muito abençoador, muito esclarecedor da obra do Senhor Jesus Cristo através da sua igreja. E o nosso querido missionário Vitor tem muito carisma, além daquele sotaque da terrinha, que é sempre bem-vindo, porque a gente sabe que de lá vem muito teólogo qualificado. Então, não perca essa programação também amanhã, às 15 horas. Eu já ia falar 15 horas da tarde, aí ia ficar tão ruim, mas graças a Deus eu não falei. Então, nós vimos no primeiro bloco que em todas as gerações, mas principalmente nessa, Satanás tem procurado, e há uma enxurrada de vídeos e de pregações e de comentários nas redes sociais que mais desinformam e mais desqualificam que qualificam a vida cristã, investigações de coisas ocultas que não nos pertence saber, né? E não é bom, nós devemos tomar cuidado de manter a nossa fé e a nossa alimentação naquele evangelho puro e simples que foi deixado na palavra do Senhor, especialmente no Novo Testamento.
Mas Satanás também utiliza os seus servos para uma dominação política, jurídica, social, no meio da humanidade. Para, com essa denominação, impor regras, impor leis, impor condicionamentos éticos, morais, etc., para que o evangelho seja cerceado, chegando ao ponto do absurdo. Então eu vou falar primeiramente do absurdo, para depois voltar e falar da estruturação disso, como é que se dá. Não sei se você já viu, já foi informado, já teve o desprazer de acompanhar esse acontecimento. Uma mulher na Inglaterra, que já foi berço de missões para o mundo inteiro, e hoje é um berço de contradições, né? Há muito cristão lutando na Inglaterra bravamente, mas a Inglaterra se tornou um poço de confusão e contradição. E uma mulher foi presa. Ela não estava roubando, matando, batendo, injuriando, não. Ela estava parada, em pé, próxima de um local onde se realiza aborto. E ela estava quieta, ela não falou, não pregou, não orou em voz alta. Ela estava orando em silêncio. Perguntada, ela disse: eu estou orando em silêncio pelas vidas que aqui correm o grave risco ou estão sentenciadas a serem extirpadas, eliminadas. E eu estou orando em silêncio. É um direito meu. Aliás, é um direito triplo, porque ela tem o direito de falar, de expressar opinião. Ela não estava falando. Ela tem o direito de ir e vir. Ela estava onde ela queria estar. Ela poderia estar em qualquer lugar da Inglaterra a que lhe fosse concedido acesso. E ela estava exercendo o direito de pensar. Pois bem, ela foi presa. E depois de uma batalha judicial, ela conseguiu ser solta. Seus advogados conseguiram ser soltos. Você pode pensar que eu estou brincando com você. Eu não estou. Pastor Eduardo entrou num momento de piada no programa. Não, nós não fazemos piada nesse programa. A mulher foi presa porque estava orando em silêncio. Houve uma batalha espiritual, uma batalha jurídica para ela provar que pensar não faz mal. Pois bem, ela foi liberada, mas outras pessoas podiam estar perto daquele hospital, mas ela foi proibida de estar. Ela não pode mais passar naquela esquina, naquele lugar, mesmo que absolutamente em silêncio. Ela não pode passar ali, está proibida legalmente. Pensou comigo onde o mundo quer chegar? Pensou comigo onde Satanás quer chegar? As igrejas estão sofrendo uma opressão que está começando lá de cima, mas essa opressão já está se fazendo sentir no meio da igreja. E agora sim, vamos voltar a falar como é que isso acontece. A dominação mundial é um desejo satânico e é um desejo de homens, certamente induzidos por Satanás. Olha, nós falamos que o questionamento da palavra de Deus surgiu em Gênesis 3. Gênesis é o primeiro livro na narrativa bíblica. Será o livro de Jó ou o livro de Gênesis. Um dos dois é o primeiro. Gênesis é o primeiro ou segundo livro das Escrituras. E já no capítulo 3, Satanás pergunta, é assim que Deus quer? É isso que esse Deus quer fazer? E no capítulo 11, começo da humanidade, logo depois do dilúvio, há um homem, um caçador, chamado de Valente, um homem de violência e também um grande construtor de várias cidades, que resolve, numa das cidades que constrói, Babel, resolve fazer uma dominação mundial. A partir daquela cidade,
os povos não haviam se espalhado, o dilúvio tinha acabado havia pouco tempo, então a população estava ainda restrita a um vale chamado Vale de Sinear, e ali naquele vale ele resolve construir uma cidade e dali trazer dominação espiritual, principalmente política, mas também espiritual, sobre todo o ser vivo que estava restrito àquela área. E Deus traz uma grande confusão nos seus idiomas, ou onde havia um só idioma, o que já está provado pela ciência. O homem, no início, só tinha um idioma, de um idioma apareceram vários. E Deus ali confunde a linguagem deles para que eles, e a Bíblia usa especificamente esse verbo, se espalhem pela terra. Então ali já houve o desejo de dominação. Era um desejo satânico que tomou conta de Nimrod. Pois bem, esse desejo ele vai percorrer toda a história. Na história antiga, desde o tempo de Abraão, já havia dominação de povos no Oriente, no Crescente Fértil. Então já havia dominação. Uma dominação restrita a uma região menor, mas dominação já de uma grande área daquela civilização. Depois vieram as grandes nações de dominação. Elas são descritas em Daniel, no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, e depois em Daniel, no capítulo 7, quando ele tem uma visão referente à mesma coisa que ele interpretou para Nabucodonosor. E esses dois eventos espirituais, tanto o sonho interpretado de Nabucodonosor quanto a visão que Daniel teve de noite, eles falam de 4 nações dominadoras no final dos tempos. A expressão muito clara que está nos 2 trechos, nas 2 narrativas, é finais dos tempos. Especialmente no capítulo 7 de Daniel, você encontra nos últimos tempos. E haveria um império dominador nos últimos tempos. É claro que essa dominação foi levada a cabo, a palavra profética de Daniel se cumpriu. Até a dominação de Roma, do Império Romano Antigo. O Império Romano se desfez com a invasão de bárbaros, com a imoralidade absoluta que tomou conta do Império. Ele se desfacelou, se transformou em diversas nações, e esteve ali adormecido, mas com uma palavra profética registrada em Daniel, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12, de que esse adormecimento de dominadores, nele haveria um despertamento para nova dominação. E isso está previsto no livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que é, a princípio, um esquadrinhamento, uma análise do livro de Daniel. O livro de Apocalipse é um reflexo mais complexo, mais aprofundado, mais pormenorizado das visões constantes no livro de Daniel. Alguns entendem, muitos teólogos entendem, que dos capítulos 6 de Apocalipse até o capítulo 18, nós tratamos da grande conturbação, a grande confusão, os grandes malefícios, as grandes catástrofes que acontecerão no império do último dominador da humanidade, conhecido entre nós como o Anticristo, ou Filho da Perdição, conforme Paulo trata lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Então, essa dominação, ela visa colocar o ser humano numa condição de escravo e de eliminável. É uma dominação que tem certas características muito graves para tudo que existe de melhor dentro do ser humano. Nos últimos tempos, a luta que temos visto no mundo, as lutas que temos presenciado, são lutas de dominação. Primeiro, a luta de dominação espiritual. Essa luta é uma luta de dominação
do império das trevas sobre o império da luz. Então é uma guerra aberta entre a espiritualidade do mal e a espiritualidade cristã. E a luta é aberta, mas certos aspectos permanecem crescendo nesse corpo espiritual da malignidade que a cada dia mais procura avançar suas fileiras sobre os paradigmas, o pensamento cristão. Eles crescem subterraneamente. O alinhamento é feito a cada ano mais. É impressionante o número de pessoas que influenciam a humanidade e que são abertamente devotas de um organismo vivo espiritual que cresce todos os dias. Enquanto os cristãos são assolados por pregações motivacionais, pregações sem profundidade alguma, tolices, más interpretações das Escrituras, falta de foco na vida, nos valores espirituais, o mundo hostil espiritual cresce poderosamente. É impressionante o número de artistas, de líderes que trocam os gestos entre si. Gestos já consagrados como sendo pertencentes a uma ordem de dominação que é conhecida já no meio cristão como Nova Ordem Mundial. Essa nova ordem mundial começou lá na década de 70 do século passado como inocente criação musical de Burt Bacharach, como a música Época de Aquário. O que é a Época de Aquário? O que é a Era de Aquário? É a era que vai substituir a Era de Peixes, que é a Era de Cristo. Então, entre os astrólogos, né, que é uma espécie de vidente desautorizado pelas Escrituras, o cristão que se mete com signos de horóscopo, com astrologia, ele está claramente debaixo de ordenação satânica, daquilo que a Bíblia condena. Basta você ter lido a Bíblia uma vez e analisar Deuteronômio 18 e você vai ver que Deus abomina, rejeita completamente. E há cristãos de Áries, cristão de Sagitário, cristão porque ele quer ser. Não é pelo que a palavra de Deus diga que ele seja. E eles cresceram lá na inocência da música de Burt Bacharach, né? Quando a Lua estiver na 7ª casa e Júpiter estiver alinhado a Marte, então surgirá a Era de Aquário, a Era de Aquário. E lá que se tinha por inocente, houve um grupo cristão que começou a qualificar aquilo como nova era. Então a nova era começou a trabalhar subliminarmente em várias áreas da propaganda, em várias áreas da cultura, aos poucos semeando um novo pensar, um novo questionar, uma nova sociedade ideal. E lá, apesar de todos os avisos desse grupo, esse grupo foi taxado como radical, como fanático. Pois bem, a Era de Aquário, da inocente música de Burt Bacharach, e a nova era, que foi tão combatida por cristãos chamados de radicais, ela ganhou a maioridade como nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial começou a intervir na sociedade, estabelecendo novos parâmetros e quebrando parâmetros cristãos. Então nós vamos ver agora alguns dos parâmetros da orientação da nova ordem mundial. E nem todos são abertos ao público. O público só entende que é uma geração do amor, uma geração da liberdade. E, na verdade, é uma geração que está sendo induzida claramente à promiscuidade,
e a autodestruição, a eliminação de si mesma. Os preceitos, eu procurei colocar alguns. O primeiro, a quebra do paradigma cristão. Não existe inferno, não existe juízo, não há necessidade de salvador, o homem se salva. O homem vai vencer a luta contra o mal. O mal é tudo que está exterior ao homem. O que está dentro do homem é válido, seja o que quer que seja. O homem vai vencer o mal. Não há necessidade de salvador. Cristo foi um profeta, um mensageiro. Cristo foi uma pessoa do bem. Você também é uma pessoa do bem. Porque uma pessoa do bem precisaria se submeter a outra pessoa do bem. Então, a quebra de todos os valores cristãos, o valor familiar, a quebra. O que é que constitui agora uma família? O que você quiser que constitua uma família. O que é o dia da mãe hoje? É o dia de quem eu quiser que seja mãe. Essa mãe pode ser um guru, essa mãe pode ser um camelo, mas se eu quiser que seja, é o que será, porque é quem eu vejo que seja mãe. Então, esse estabelecimento não visa chegar a algo intelectual, a algo cognoscível, a algo inteligente. Visa apenas quebrar o que o cristianismo disse que seja. Se o cristianismo disse que algo é moral, prova-se que aquilo não é moral, que moral é outra coisa. É também parte da nova era a diminuição da população mundial. Faz parte do projeto. É muito interessante que pessoas são eliminadas nos países que obedecem a essa ordem. Países com que o Brasil está fazendo acordo defendem a eliminação de cidadãos de sua própria nação. Defende a retirada de órgãos vitais de um cidadão menos importante para favorecer um cidadão mais importante que precisa daquele órgão. Países com que o Brasil está fazendo aliança comercial. Defendem a eliminação de seres humanos que são menos preciosos, menos valiosos. O fim da individualidade. Não haverá individualidade. Ou você pensa como o todo, ou será banido, expulso, execrado. Como é que é a palavra da internet agora? Vai ser cancelado. Se você não pensa igual todo mundo, vai ser cancelado. Não, mas eu penso diferente porque eu sou diferente, eu sou o Eduardo. Não, Eduardo não é ninguém. Você faz parte da grande mente. Você faz parte do grande todo. Fim da individualidade, fim da propriedade privada. Fim da posse. Né? Estão sendo anunciadas no Brasil uma série de invasões em tudo que é propriedade, teoricamente taxadas como não produtivas. E quando você vai ver, fazer a análise da invasão, era produtivo, sim, mas está se trabalhando na nova ordem mundial pelo fim da posse de privação. A posse será exclusivamente do Estado. Você vai viver daquilo que o Estado te dá para comer, para beber e para usar. Se o Estado não quiser te dar, te tira e você fica na rua. Porque pela nova ordem mundial é o Estado que educa seu filho. É o Estado que diz ao seu filho quem ele vai ser. Se o seu filho quer com 3 anos de idade ser um menino e quer ser menina, ele vai ser, porque o Estado disse que vai ser. E se você se puser no caminho, você perde a guarda dele. O fim é a vigilância e controle absoluto. Já há nações em que uma pessoa é localizada instantaneamente, onde quer que ela esteja. Onde quer que ela vá. Há câmeras em todo o país, em todas as cidades. A pessoa é vigiada, coordenada, controlada em todos os lugares. Ah, pastor Eduardo, isso é bom, porque se você quiser achar um criminoso, vai achá-lo dentro de 1 minuto literalmente. Sim,
mas também significa que se você não estiver se comportando dentro do que o sistema prevê, você também será eliminado em 1 minuto. É o fim da diferenciação por ética. Todos serão iguais em serem todos rigorosamente controlados. Aí eu pergunto a você, Apocalipse 13 fala de um controle com uma marca na mão e uma marca na testa, para que não possa comprar nem vender, e comprar e vender aqui, em exegese se entenda, não possa realizar nada referente à sua subsistência, à sua moradia, à sua integridade individual. Não se poderá fazer nada se você não estiver dentro do esquema, dentro do sistema. Isso está previsto para bem próximo. Acabo de receber a notícia ontem de que vários países, inclusive o Brasil, está tratando com a eliminação definitiva da moeda. Vai ser depositado na sua conta. O governo vai ter controle de todo o movimento bancário meu e seu. De modo que se sumir da sua conta, você não tem o que fazer. Sumiu. Você foi desautorizado, você foi cancelado. E isso é nova ordem mundial, é dominação. E aí a igreja permanece com um comportamento de ficar firme. Ontem tivemos uma pregação maravilhosa, se você quiser entrar no nosso Manda Aqui Online, acesse pela data de ontem a ministração da manhã, por exemplo, tratando desse posicionamento cristão que não é derrotista. Isso que acabei de falar não me assusta, está previsto na palavra de Deus. A primeira conclusão que eu tiro é esta: quando o mal se estabelece do modo que a palavra de Deus declarou que ele se estabeleceria, eu tenho, número 1, a confirmação de que a palavra de Deus é fiel, confiável. Ela previu desta maneira que está acontecendo. 2, o Senhor que mandou escrever a palavra controla aqueles que nos controlam, ou que tentam nos controlar. Portanto, devemos ficar sob o controle dele. E na dúvida entre qual das duas coisas optar pelo senhorio dele, ainda que isso nos coloque em choque contra quem quer que seja, mas nós estamos debaixo do controle dele e nos submetemos espiritualmente a ele e não nos renderemos nem acataremos o que tente nos obrigar a negá-lo, a confrontá-lo, a desobedecê-lo. Esta é a orientação da igreja. Primeira orientação: tudo o que está acontecendo foi previsto pela palavra de Deus. Descanse no Senhor. Considere que o Senhor está sobre todas as coisas, que por um breve momento, como está escrito em Romanos 8,18, há uma provação por um breve momento que devemos suportar, que devemos sofrer, que devemos nos guardar em Deus, nos guardar na palavra de Deus, que devemos abraçar nossa família. Ame muito sua família. Busque, junte sua família em torno de Deus, em torno da palavra. Explique aos seus filhos, aqueles que ainda estão na sua casa, aqueles que saíram da sua casa, explique a eles: olha, há um tempo muito difícil, está no horizonte, já está se aproximando. Filhos, venham cá. E ali semeie o amor familiar, o amor cristão, a defesa de um pelo outro em oração. Esse é o posicionamento da igreja. Nós não temos espírito de temor. Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de temor, Ele nos deu espírito de ousadia. É proibido falar, mas eu vou continuar falando. Será cassada a sua carteira pastoral. Mas minha carteira pastoral não fica na minha boca. Minha carteira pastoral fica no meu bolso. A minha boca continuará falando aquilo de que meu coração está cheio, que é a palavra restauradora, salvadora de Deus. E eu vou perder a carteira, mas não a boca. E no dia que quebrarem todos os meus dentes, eu falarei banguela. Mas a palavra de Deus continuará sendo pregada.
segunda mensagem para a igreja. Nunca foi tão importante ler a Bíblia. Nunca, jamais. Desde que o primeiro livro foi escrito, há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Ou seja, há 3.500 anos atrás, o primeiro livro das Escrituras foi registrado. Desde lá, nunca houve um momento mais fundamental em que devêssemos decorar a palavra de Deus. Decorá-la, alimentar a nossa alma, clarear nossos olhos, lavar nossos pensamentos, iluminar nosso coração. Porque a igreja do Senhor é o depósito fiel da palavra de Deus. É na igreja que a palavra escrita se transforma em ação prática, em pensamento. Ame a palavra de Deus, se achegue mais a ela. Nós estamos em abril. Se você começar a ler a Bíblia hoje, em abril, 6 capítulos só por dia, quando chegar em dezembro, você terá lido a Escritura inteirinha. Terceiro conselho para a igreja: não entre em confusão. Não se deixe abalar por mensagem alarmista. O mundo vai acabar em barranco, eu estou com medo de morrer encostado. Não se alarme por questões, OVNIs, discos voadores, ET entre nós. Até porque a maioria mesmo, a princípio, a maioria do que se tem dado como discos voadores, recentemente agora, houve a entrada de um satélite que caiu, né? Deixou de funcionar e caiu. E ele vem, as partes dele vêm entrando na Terra e eles entram, para nós parece o sentido horizontal, mas é por causa da atuação da gravidade da Terra, da força de gravidade da Terra. Então ele não cai na vertical, ele vem caindo como se estivesse na horizontal. E ali vão aqueles vários pedaços do satélite. E a pessoa aqui de baixo dizendo, ET de Varginha. E aquilo são pedaços de satélite. Outros são naves construídas pelas nações que já têm tecnologia para fazer essas naves. Não se deixe abalar, não se deixe induzir, não se deixe influenciar pela grande confusão. Afaste essas coisas da sua linha de atratividade. Atraia para as suas páginas pregações de pessoas reconhecidamente cristãs. Atraia informações que são edificantes, informações sobre saúde, mas cuidado, que até sobre a saúde está havendo confusão. Alguém está dizendo que a aveia é excelente para a saúde do coração. Aí você dá 30 segundos, entra no outro, ele está dizendo que a aveia é o maior cancerígeno do mundo. Cuidado, para você não ficar emaranhado com isso e perca o tempo de meditar em coisas que edifiquem a sua vida. Então, leia a palavra do Senhor. Último conselho por hoje. Ore muito. Muito, em grande intimidade com o Senhor. Abra o seu coração com o Senhor. Abençoe seus familiares logo de manhã, em oração. Abençoe grandemente. Estenda as suas mãos assim, ajoelhe. Estenda as suas mãos assim, pense em cada um dos seus familiares. Porque o Senhor vai pegar o seu pensamento, o Senhor vai pegar a intenção do seu coração. Mencione seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais, seus tios, seus primos, seus familiares, por nome diante do trono do Senhor. Confesse por nome. Senhor, eu abençoo a vida do meu filho Felipe, eu abençoo a sua esposa Kareni, eu abençoo a vida dos filhos dele, eu abençoo a vida do Bruno, eu abençoo a vida da sua esposa Graziele, eu abençoo suas filhas, eu abençoo a vida da minha filha Catherine, eu abençoo a vida do seu esposo e dos seus filhos, eu abençoo a vida do meu filho que está lá na escola. Senhor, eu abençoo a vida dele. Faça isso, porque isso tem grande poder diante do trono de Deus. A oração é o poder de Deus na boca daquele que está proferindo palavras que chegam até o trono de onde procede o poder. Todo o poder é dado a Jesus. Ele está à direita do trono, ele intercede por você, ele recebe sua oração em salvas de prata e ele executa aquilo que você, de
coração colocou diante dele: salva meu filho, salva minha filha, porque os tempos, meus queridos, são muito maus, mas a igreja está viva, a igreja como organismo espiritual está completamente saudável. Pastor, mas tem uma parte aí, essa parte não é corpo espiritual. Ela apenas carrega um nome, mas não é corpo. Aqueles que são do Senhor, Ele conhece por nome, um por um. A igreja permanece viva e ativa no planeta Terra. Continuaremos a pregar o Evangelho e aguardamos a súbita vinda daquele que vem para buscar a sua igreja. No próximo programa vamos falar mais sobre isso e já daqui a 2 semanas vamos tratar do arrebatamento da igreja. Não perca, porque vai ser coisa boa, em nome de Jesus. Nós temos aí os nossos participantes que estão conosco. Há alguma pergunta? Irmã Ângela? Fica para a próxima semana? É uma pergunta complicada? Tá bom. Então, Eduardo, nós vamos... É o Eduardo Toga. Eu vou ver se encontro com ele aí no domingo e dou a resposta para ele da dúvida que ele tenha. Não tem nenhum problema não, Eduardo. Mas procurem fazer essa pergunta já no começo do programa, ok? Aí ele colocou a pergunta. Olha, Eduardo, posso responder tá e tá? Por causa do horário? Boa tarde, pastor Carlos Eduardo. Por favor, eu faz tempo que não acostumo mais com o Carlos, tá? Nós somos xarás, somos Eduardo. Tá? Boa tarde, pastor Eduardo. Você acredita que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram totalmente ou a última semana corresponde à grande tribulação? Resposta certa, letra B. Não se cumpriu toda, falta uma semana. Isso se explica tranquilamente nas Escrituras, livro de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Se você der uma lida ali, especialmente no 27, está muito claro, vai se cumprir no último tempo, tá bom? Vamos lá, pessoas que estão conosco. O capelão Marcelo Cami, ele estará aqui amanhã, é isso? Quarta-feira, grande abraço, querido amigo, grande abraço à sua esposa, a irmã Nathalie, uma bênção esse casal. Irmã Joelma Andrade, uma querida amiga e irmã em Cristo aqui do Mandaqui, um abraço. Irmã Vilma Esther dos Santos, grande abraço, irmã Vilma. Irmã Helena Conceição, minha teóloga, preciso estudar mais do que ela, para melhorar um pouquinho minha teologia. E nós debatemos, viu, Ângela? Debatemos bastante, é uma benção. A irmã auxiliadora Camini, é isso? De Várzea Grande, em Mato Grosso, querido estado de Mato Grosso. Eduardo Soga, muito obrigado pela sua presença. Irmão Vicente Antunes, também, muito obrigado. Meu querido irmão Ricardo Miranda, do IBBC, grande amigo, sua família querida, grande abraço. Heloísa Sanches, lá da UBPC de Marília, também está sempre conosco. Grande abraço, irmã Heloísa. Walter Samuel, um grande abraço ao Walter Samuel por estar conosco. Um grande abraço a vocês. Se você teve qualquer dúvida sobre a explanação nesse programa, assista de novo, recomende, compartilhe, nos ajude a divulgar mensagem escatológica para a Igreja do Senhor ficar firme no Senhor e não se perder nos descaminhos que Satanás planta. A você um grande abraço, que Deus nos abençoe durante toda essa semana. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Graça e paz. Até lá.